o que é geografia. Só que eu vou além, porque o que é geografia é sempre muito indagado pelos geógrafos e é uma indagação muito difícil de você chegar num denominador comum. Eu vou além. Hoje eu trouxe para vocês o principal, mas não o único, conceito da geografia, ou categoria geográfica. Que conceito é esse? É esse conceito aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É esse conceito aqui, o espaço geográfico. Ele está aqui para a gente analisar. Primeiro, quando a gente está falando de espaço, a gente não está falando de espaço sideral. A gente está falando do espaço que nós temos aqui, na superfície do nosso planeta, onde nós perambulamos por aí. E para esse espaço se tornar um espaço geográfico, ele tem que ter sido modificado pela sociedade humana. Ou seja, uma floresta no meio do nada, que nunca foi tocada pelo homem, é um espaço natural. Agora, quando chega o homem ali e já começa a deixar suas pegadas, começa a tirar árvores, começa a desmatar tudo para construir cidades, isso já é um espaço geográfico. Olha só o que o professor Luiz Cláudio disse pra gente na sua maravilhosa arte. É a maior das categorias da geografia, o espaço geográfico, pois todas as demais, aí ele coloca aqui algumas outras categorias, alguns outros conceitos que nós falaremos aqui ao longo do percurso do canal Geografia Pública. Quais são elas? A categoria paisagem, a categoria lugar, a categoria território, a categoria rede, escala e região. Tem outras categorias, só que essas aí são as principais, as que permeiam os estudos geográficos, que dão o arcabouço para a geografia analisar a sociedade como ciência. Porque a geografia, olha só, é a maior das categorias da geografia, pois todas as demais estão contidas nele. Tudo que acontece, tudo isso, a gente pode analisar o conceito de paisagem, o conceito de território, o conceito de rede geográfica, mas tudo isso está contido dentro do espaço geográfico. Por quê? É formado pela associação entre a sociedade humana, o homem e a paisagem. É quando o homem consegue modificar o espaço em que vive. E é lógico que o homem veio aumentando a capacidade, ao longo de sua história, de modificar o espaço em que vive. E por isso, lá atrás, a geografia, enquanto ciência, teve muita dificuldade de ser reconhecida. A geografia teve muita dificuldade de ser reconhecida enquanto uma ciência, enquanto a filosofia já era uma ciência há muito tempo, enquanto a história já era uma ciência há muito tempo, a antropologia, as engenharias, a astronomia. E isso a geografia tinha muita dificuldade. Por quê? Agora eu vou abrir um parênteses e falar o que eu acho. Eu acho que a geografia é a ciência síntese entre todas as outras. Se não todas, grande parte das outras ciências. E a ciência que faz a correlação entre ciências da natureza e ciências sociais e humanas. Por exemplo, um economista, ele estuda a economia, macroeconomia, microeconomia, que seja. Um geólogo, ele estuda as rochas, os minerais e os processos que os formam. Agora, quem é que faz a relação da economia com a geologia? Quem é que faz a relação, a observação de fato crítica sobre a realidade? Por exemplo, de uma região onde as pessoas vivem da mineração. Que tipo de rocha, que tipo de mineral é minerado ali? Que tipo de mineral sofre a sua extração? Esse extrativismo, ele rege a economia da cidade? Olha só a relação da física, da área física, das naturezas, com a área humana. A economia, por exemplo, a política, a sociologia. Então a geografia é a ciência que bebe em quase todas as fontes e, por isso, lá atrás tinha dificuldade de ser reconhecida como tal. Porém, o século XX foi um case de sucessos para a geografia, já que a geografia estuda como que o ser humano transforma o espaço em que vive. Se teve um século em que o ser humano ampliou exponencialmente a capacidade de modificar o espaço em que vive, foi o século XX. Com várias revoluções acontecendo, várias inovações tecnológicas e técnicas, a gente chegou num patamar onde a gente tem que entender que a geografia é imprescindível
pra gente entender a realidade sobre esse prisma, o prisma geográfico.